Ok, vamos lá então ver se a gente entendeu. É uma questão extremamente difícil, a gente vai precisar pensar bastante para poder resolver essa questão, refletir, tá? A questão diz o seguinte: nos microcomputadores, a quantidade de bits que é tratada em cada ciclo de processamento, ciclo, né, é cada slotzinho de um clock, né? A gente sabe que o computador lá dentro dele, ele tem um reloginho que fica batendo e a cada batida alguma coisa acontece. A gente chama isso de clock, né? Quando você vai comprar um processador, esse processador aqui é de tantos gigahertz, né? Capacidade de processamento, tantos megahertz, né? Ou seja, aquilo ali dá a frequência de quantas instruções ele consegue, né, executar por ciclo, né? Ou quantas instruções, na verdade, ele consegue executar por segundo, né? Por unidade de tempo, não por ciclo. Esquece ciclo. Só saiu sem querer a palavra. Tá ok? Então ele fala, a quantidade de bits que é tratada em cada ciclo de processamento, independente do processador utilizado, é conhecida como? Você já respondeu. Palavra, né? Mas era para criar um suspense, né? Tinha que criar um suspensezinho. Tá ok? Então a letra D, palavra, é só para provar para vocês que isso realmente cai, que isso é importante, que vocês precisam entender esse conceito. Tá ok? Ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos pensar nessa passagem de um código de alto nível para um código de baixo nível. Todo mundo já estudou na faculdade sobre compiladores, correto? O que o compilador faz? O compilador ele me permite usar um software para criar outros softwares, não é isso? Então o que ele faz? Ele traduz uma linguagem de alto nível em uma linguagem de baixo nível, que no caso é a linguagem de Assembly, linguagem de montagem. Ainda não é o executável, ele ainda não é o 0 e 1, tá? Ainda não é o que a máquina executa, tá? Então, por enquanto, a gente para nesse ponto. Então, o compilador ele é responsável por traduzir instruções de alto nível e instruções de baixo nível. Não confundam baixo nível com linguagem de máquina, tá? A linguagem de máquina são os zeros e uns, são o que o computador realmente executa, tá? Linguagem de montagem é algo ainda intermediário. É baixo nível, mas ainda não chegou, né, no alfabeto, vamos dizer assim, que o computador realmente fala. Perfeito? Então, qual é o grande dilema, né, de um compilador? O compilador ele pega um código fonte alto nível, compila, eventualmente cospe algum erro, se for o caso, né, e quando tiver tudo ok, ele gera um código objeto, que é o código em linguagem de baixo nível, código em linguagem de montagem. Perfeito? Tá? Qual é o grande dilema do compilador? A complexidade versus a simplicidade do código. Linguagem de alto nível normalmente é complexa, né? Não para a gente, mas para o compilador é. Tá? O compilador é um software, a linguagem que a gente usa para programar é algo muito acima da compreensão de um compilador. Né? A gente trabalha com classes, estruturas de dados bem complexas, né? A gente trabalha com instruções de desvio de fluxo muito próximas do que a gente faz. Né? If, then, é quase uma frase de algo que a gente vai, né? Se eu for, né, sei lá, se der sol no final de semana, eu então vou à praia. Fica muito próximo da nossa linguagem. Então essa linguagem para o computador é muito complexa. Então o trabalho, né, do computador em levar isso para algo, do compilador para fazer isso, para levar isso para algo que o computador realmente entenda, é realmente árduo. O compilador é um sofredor, né, nato. Ele nasceu para sofrer. Ele pega algo muito complexo e transforma em algo normalmente muito simples. Instruções bem pequenas, ainda mais quando ele está compilando para algo que é próximo de uma arquitetura RISC. Instruções muito próximas, né, dos mais e menos que o processador é capaz de executar. Somas e subtrações, tá legal? Ele chega muito perto disso. Ok? Então o compilador é um cara sofredor, ele trabalha de forma árdua para poder conseguir executar a tarefa de tradução. Alguma dúvida? Não? Ok. Vocês se lembram quais as etapas existem no processo de compilação? Mais ou menos? Os passos que um compilador executa são os passos que você escolheria executar muito provavelmente se você fosse traduzir algo de uma linguagem para outra. A primeira delas é você tentar identificar tokens, ou seja, tentar identificar palavras ou, né, tokens mesmo, né? Itens que compõem a linguagem de origem, para você depois verificar se a construção dessas frases, vamos dizer assim, que estão sendo construídas com esses tokens, fazem algum sentido e estão corretamente feitas. Né? Então, por exemplo, eu estou traduzindo de japonês para português. Nunca vi japonês, então eu vou começar a olhar aquele monte de símbolo lá e de alguma maneira eu vou começar a varrer aqueles símbolos e tentar identificar o que seriam ali as palavras. Perfeito? Essa é uma primeira análise que eu faço e que o compilador também faz. O que o compilador faz? Ele varre caractere a caractere o seu código, tentando identificar tokens válidos. Por exemplo, int espaço. Declarei uma variável inteira numa determinada linguagem. Né?
um identificador igual um valor, ou seja, ele está identificando tokens que compõem, né, aquela instrução que você está passando naquele código. Tá ok? Certo? Então, a primeira análise é o que a gente chama de análise léxica, que é a hora que um scanner vai passar de uma ponta a outra de um código, né, tentando identificar esses tokens, ou seja, esses tokens, essas palavras que compõem essa determinada linguagem. Tá certo? Depois disso, o que eu faço? Bom, tudo bem, eu tenho um fluxo de várias palavras aqui. Será que essas palavras estão corretamente construídas? Né? Ou será que eu estou escrevendo frase igual o mestre Yoda, né, do Guerra nas Estrelas, né, que fala, né, usa as frases, né, alimentado estou, né, troca, né, a posição das palavras. Será que eu estou fazendo essa troca? Estou construindo sintaticamente de maneira incorreta a minha expressão, né, ou a minha instrução? Ok? Então a segunda análise aqui vai ser a análise sintática, para ver se as coisas, os tokens que eu correlacionei ali, estão montados fazendo um sentido para a regra que aquela linguagem tem, ou seja, para saber se aquela construção que eu fiz está respeitando as regras de linguagem. Se eu não comecei um if com um then, por exemplo. Né? Comecei then, alguma condição, if. Pô, isso está errado, isso não faz parte da... Está contrária à regra definida para aquela linguagem especificamente. Aí cada linguagem vai ter a sua, é por isso que a gente tem um compilador para cada linguagem, né? Normalmente. Tá? Depois disso, eu vou fazer uma análise de significado, uma análise semântica. Ou seja, eu vou verificar se o programador não está somando banana com couve, ou seja, se ele não está somando, né, um inteiro com uma string. Né? Se ele não está fazendo cálculos, né, executando expressões com variáveis que são incompatíveis para aquela linguagem. Certo? Então aqui agora eu estou pensando no significado. Aqui é regra de formação, análise sintática. Aqui é significado do que o cara está construindo nas instruções que ele está criando. Tá legal? Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, depois disso, o que vem? A síntese é a hora que eu vou realmente construir meu código. Vou alinhar minhas instruções e vou deixar um código sequencial quase pronto para poder ser montado. Ainda não está pronto. Por quê? Porque eu ainda posso otimizar. Nessas análises que eu faço aqui, na hora que eu construo o código, muitas vezes eu percebo coisas que eu posso tirar ou otimizar, reajustar, reposicionar, remover algumas coisas em algumas situações na hora que eu reposiciono outras, certo? Então, por último, é feita uma otimização. Aqui sim eu gero o módulo objeto, ou seja, um código que está em linguagem de baixo nível, depois de passar por essas 5 etapas basicamente. Tá legal? E é assim que vai cair nas provas. O que cada uma dessas etapas busca fazer, o que cada uma delas busca verificar. Tá legal? Alguma dúvida? Lembraram? Fala. Será que você pode ter a diferença entre a sintática e a semântica? Sintática e semântica, sempre uma dúvida muito comum. Né? A sintática, ela vai verificar a regra. Vamos desenhar? É sempre bom quando a gente escreve, fica mais fácil a gente pensar, a gente, né, raciocinar. Bom, imagina uma instrução simples, que a gente usa com muita frequência, um if. Né? Normalmente o if é composto por uma... Né, o início do if, né, if, uma condição... Certo? Ok? Then, e aí aqui eu tenho algum fluxo de código a ser executado. Né? Aí depois, else, ou seja, se não, né? Não estou usando uma linguagem específica ou outra não, estou generalizando, estou pensando só nas palavras ali. Ok? O que a análise sintática, por exemplo, vai ver? Ela vai ver se de repente eu escrevi um if esquecido da condição e já mandei um then logo na frente. Né? A análise léxica vai identificar os tokens, ó, token, condição, tá? Token e mais o que vier aqui dentro. Análise léxica. Aí vem a sintática. Poxa, na análise sintática eu olho para isso aqui, está fazendo sentido para mim do ponto de vista de regra de construção. Certo? É a mesma coisa que você olhar para uma frase e ver se alguém não botou o verbo no lugar errado. Tá? Pode ser que as palavras estejam todas elas corretamente escritas, mas a construção da frase está incorreta, está em desacordo com a regra daquela linguagem especificamente. Então é como se aqui, por exemplo, né, eu começasse o meu if esquecendo o if em si, começando com a condição. Ou se eu começasse ele direto aqui com um then, depois uma condição. Esse cara vai chiar, certo? Aquele cara que quando você está compilando um código, ele fala assim, ó, você esqueceu um parêntese aqui, você esqueceu um ponto vírgula. Quem está chiando ali é o analisador sintático. É ele que está reclamando com você que você vacilou e colocou alguma coisa que foi em desacordo com as regras daquela linguagem. Toda linguagem tem regras bem definidas, certo? A gente tem aí o nosso português, ele tem regras bem definidas, né? Bastante complexas, por sinal, né? Enfim, tá ok? Esse papel é o papel do analisador sintático. Aí vem o analisador semântico.
Aí você olha aqui dentro dessa condição, por exemplo, né? E aqui ele está comparando, sei lá, uma string oi, né, com o valor 5. Faz algum sentido isso? Né? Ou seja, se string oi igual a 5, poxa, uma string é uma coisa, é um tipo de dado. Um inteiro é outra coisa, é um outro tipo de dado. Como é que eu vou comparar uma coisa com outra para gerar um terceiro tipo de dado que é uma variável booleana? Certo? O analisador semântico vai pegar justamente isso aqui. Você repara que a sintaxe está correta, ó. Aqui não, né? A sintaxe anterior estava correta. If, uma condição, né, bem definida, com um operando de cá, outro de lá, e a operação em si de comparação. Then, else, tudo sintaticamente correto, mas a semântica está errada. Tá certo? Ficou claro? Fala. Existem distinções de como essas fases são analisadas e executadas. Do tipo, existe um compilador que varre todas as etapas e aí ele traz um resultado dos erros, ou ele interrompe logo no primeiro erro identificado. Existem essas distinções, quer dizer, existe compiladores que são executados de uma forma ou de outra, ou somente identificou o erro, reporte. Normalmente, por uma questão de otimização, você poderia criar um compilador que vai varrer o código inteiro e encontrar todos os erros. Só que normalmente, quando você tem um erro, você provoca um erro em outras partes do fluxo do programa. Então, por uma questão de desempenho, isso, você continuar varrendo não faz muito sentido muitas vezes, tá? A não ser que seja um cenário muito específico, que você queira ver o código num contexto global, né? Mas normalmente, você identificando os primeiros erros, você já para, né? Não precisa ser assim, identifiquei um erro nessa linha, parei. Mas assim, identifiquei um erro nesse trecho do código, nessa etapa, nesse bloco, a gente chama de bloco, né? Nesse bloco do código tem um erro, então eu já paro aqui e não analiso o próximo bloco, certo? Por uma questão de otimização. Poderia criar um compilador que faça tudo, que eu já veria todos os erros, já tentaria identificar, mas normalmente o que muitas vezes acontece é que um erro já leva a outros posteriormente. Então você já para ali, resolve e na próxima vez você faz outro. Você verifica o próximo. Ou seja, eu posso partir do pressuposto que essa é a regra básica da... A regra básica da compilação, exatamente, né? Você identificar um erro num bloco, você já avisa, né, para que aquilo ali possa ser verificado. Né? Quando você vai lá e vê um código, né, abrir um código em Java, o Java é muito bacana porque ele mostra a pilha de execução por padrão ali, né? Na hora que você está desenvolvendo, ele cospe aquilo ali. Outras linguagens você consegue fazer isso também, ver qual a sequência, né, da pilha que ele executou de instruções até chegar naquele ponto. Mas ele já mostra naturalmente, então você consegue perceber exatamente onde é que ele parou, né, naquele ponto do fluxo e dali para frente você percebe que ele não foi. Por causa disso. E uma coisa bacana, isso aí que você falou, me permite introduzir a questão do interpretador e destacar bem a diferença entre as duas coisas. Porque, por exemplo, o compilador, ele só vai terminar com resultado positivo e utilizável por você quando ele passar por todas as etapas com sucesso e gerar um módulo objeto. Ele não vai gerar um módulo objeto quando ele não tiver, né, convencido você a fazer todas as modificações para que o seu código fique correto. Certo? Ele não vai gerar. Enquanto ele não te convencer a deixar o código 100% correto, ele não gera um código final, certo? Já o interpretador, que é o cara que eu precisava fazer agora e que o seu gancho vai me facilitar bastante a vida, né? Ele é um cara que ele verifica instrução por instrução, parecido com o que o compilador faz, só que ele está olhando uma instrução aqui em cima, ele não está preocupado com a instrução que está lá embaixo. Então ele vai executando essas instruções à medida que ele vai interpretando. Ele olhou uma instrução, interpretou aquele bloco ali, ele já joga para executar. Então olhou, interpretou, já joga para executar. O objetivo dele não é gerar módulo objeto, não é gerar um código final. Até porque toda vez que você interpreta um código, você faz isso do zero. Você começa da primeira à última instrução. É como se você compilasse o código toda vez que você vai executar, certo? Ele vai interpretando, identificando, né, os problemas em cada instrução que está sendo executada. E se ele achar alguma com problema, ele para e te avisa. Ou seja, é possível que você execute, se uma linguagem for interpretada, através do interpretador pode ser que você vá até a metade do código executando, fazendo as contas, escrevendo, entrada, saída e tal, e de repente, puf, para tudo. Parou porque aqui faltou um ponto e vírgula. Ele para, dali para frente ele não vai. Empaca. Né? Já executou uma parte do código. Até onde ele foi... Quem já programou aqui em JavaScript, em Perl, em PHP, você vai ver que, né, no PHP, você construiu uma página em PHP. A página tem várias instruções. Dá um eco aqui, escreve uma coisa ali, faz um cálculo aqui, ele vai fazendo. Na hora que chega num certo ponto,
né, se ele identificar um erro, ele para a partir dali e não continua a construção daquela página, não continua aquele processamento que estava sendo executado. Isso é muito característico quando você programa em linguagens de script, né, Shell Script, BAT, essas coisas do... Né, o BAT não é tão característico, o Shell Script ele tem mais a cara de programação. Né? Ou seja, ele vai interpretando as instruções, chegou num certo ponto, deu um erro, ele para e cospe o erro para você. Mas até aquele ponto ele fez tudo o que tinha para fazer, instrução por instrução. Tá? Então, o interpretador ele é um tradutor, certo? Que traduz o código em momento de execução. Na hora que você chama lá, invoca ele para executar o código, é a hora que ele vai traduzir, interpretar aquele código, vai jogando já as instruções para o processador poder executar, né? Entrega para o sistema operacional levar ao processador e se houver algum erro ele para ali no meio do caminho. E não gera um módulo objeto, ou seja, toda vez que você roda o interpretador em cima de um código interpretado, ele começa todas as etapas de novo. Aí você me pergunta, qual seria a vantagem disso? Não parece mais vantajoso compilar, que eu compilo uma vez, gero aquele negócio, mando para todo mundo que eu quero e está resolvida a minha vida? Não parece? Hã? Não sempre. Qual é a coisa bacana que o interpretador me oferece? As linguagens interpretadas me oferecem. Aqui tem uns exemplos, ó, Perl, Python, né? PHP, Shell Script, ou seja, são, né? Shell Script é muito específico para alguns cenários. Então, me permite trabalhar com diferentes arquiteturas. Primeiro porque um código compilado, normalmente quando eu compilo ele para o que aquela arquitetura conhece. Então, se eu estou em cima de um processador, né, baseado numa arquitetura x86, né, eu vou compilar para aquele conjunto de instruções x86. Se eu arrancar aquele cara dali e for lá botar no computador x64, ele não vai executar as instruções, o código não vai funcionar, eu tenho que recompilar o código-fonte de novo. Certo? Então, cada sistema operacional com uma determinada arquitetura que está sobre um conjunto de instruções diferenciado, ou seja, sobre uma arquitetura diferenciada, eu vou ter que recompilar esse código. Perfeito? Ok? Agora, numa linguagem interpretada, eu gero o código-fonte e distribuo o código-fonte. Certo? Cada um vai ser responsável por instalar na sua própria máquina, na sua própria arquitetura, o seu interpretador. Então, na hora que você pegar o meu código-fonte e chamar o interpretador para interpretar ele ali, ele vai executar já em cima da sua arquitetura, só vai traduzir aquela linguagem de alto nível para uma linguagem que a sua arquitetura entenda. Então, a grande vantagem da linguagem interpretada é a flexibilidade. Tá legal? Ok? Beleza? Beleza. É só pensar no bytecode sendo interpretado. O bytecode ele é mais específico do que o interpretador, tá? Por quê? No bytecode, já vou aproveitar também o seu gancho para dar mais um passo adiante, né? Estou usando as palavras de vocês contra vocês mesmos, ou a favor de vocês mesmos, muito mais bem colocado, né? Ou seja, o bytecode, o que acontece? O compilador faz a compilação e gera um bytecode, ele gera um resultado. Certo? E a partir daí você vai começar a usar aquele resultado em cima de um outro tradutor que é um interpretador. Ou seja, você compila uma primeira vez para uma linguagem intermediária que ainda não é a linguagem de montagem, ou seja, não está amarrada à arquitetura local, certo? Não está amarrada à arquitetura daquela máquina onde você compilou o código, mas sim é uma linguagem intermediária. Se você portar aquele código compilado em Java, né, ou traduzido, que é o termo, na minha opinião, mais adequado, se você portar ele para qualquer outra máquina que tenha um interpretador, ou seja, uma máquina virtual Java instalado sobre aquela arquitetura, aquele código vai ser interpretado por aquele tradutor e levado ao código que é correspondente àquela arquitetura local. Ou seja, a diferença de um código interpretado para o que acontece com o Java, por exemplo, é que no Java você gera uma linguagem de alto nível e distribui essa linguagem de alto nível. Você não distribui o código-fonte. Na linguagem interpretada, o que você entrega para o cara é um código-fonte. Seus ifs vão estar lá dentro. Do jeitinho que você escreveu, vai chegar na mão do cara. E é aquilo ali que ele vai executar. O interpretador vai trabalhar em cima daquilo ali. No Java, não. Ele traz uma linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária, instruções que vão servir para o interpretador do Java, né, a máquina virtual Java, executar em qualquer plataforma, né, porque cada plataforma, a máquina virtual Java vai se instalar, né, se adaptando àquelas instruções que estão abaixo dela, para ela fazer essa camada de abstração com as particularidades da plataforma. Ela vai abstrair a complexidade ou particularidade daquele conjunto de instruções daquela plataforma. Então você vai passar um código para as pessoas que já foi compilado, não está o código-fonte ali. Certo? Se você pegar e abrir um bytecode, você não vai entender ele de imediato. Certo? Você vai precisar fazer uma reversão, né? uma reengenharia, trazer o código original de volta a partir daquele bytecode, o que é até possível. Certo? Tem descompiladores, né, que a gente fala. Os descompiladores aí que fazem essa reversão. Fala. Isso não gera um tempo de processamento maior?
gera um tempo de processamento maior, tanto para o interpretador quanto para um tradutor duplo, como é o caso do Java, né? Você perde tempo com isso, mas esse tempo se justifica justamente na flexibilidade. No caso do Java, de você trabalhar de forma multiplataforma, você perde em desempenho, né? Por exemplo, a linguagem Java, ela talvez não seja a linguagem mais adequada para você criar um sistema para um ambiente de tempo real, que precisa de resposta imediata, né? Um sistema de medição, né? A barragem e tal não pode passar de um certo nível, tem que ficar calculando vários parâmetros para saber se está representando algum risco, né? de romper uma barragem ou algo do tipo. Não é uma boa opção. O Java ele é mais voltado para você, né, criar softwares mais flexíveis, ou seja, um sistema de informação, né, um ambiente para gerenciar informações de uma empresa, um ERP, seja lá o que for. Né? Mas talvez não seja o mais indicado para você trabalhar com arquiteturas, né, com sistemas, né, por exemplo, sistemas de tempo real, para você fazer cálculos, né, que precisam de uma resposta muito rápida, por causa dessa necessidade de tradução em tempo de execução. Assim como é o caso das linguagens interpretadas, também não são os mais indicados. Apesar dessas linguagens terem um desempenho excelente, Perl, Python, né, tem uma taxa de execução de instruções aí muito bacana, a interpretação é muito rápida, muito otimizada, mas sempre, né, do ponto de vista de desempenho, né, quase que na totalidade dos casos é muito mais performático eu compilar um código e já executar ele nativamente numa determinada plataforma, numa determinada arquitetura. Tá legal? Ok? Ficou claro a diferença entre as coisas aí? Perfeito. Onde é que eu escondi meu passador? Bom, passo aqui, depois eu me lembro. Ok. Bom, então vamos fazer umas questões aí para a gente poder identificar. Aí. Muito bem escondido. Atrás do... Enfim, em um compilador, o analisador léxico, o que ele faz? Vou até apagar aqui para não ficar fácil demais, né? Até mais do que já está. Letra? Eu já ouvi um C, só quero saber se todo mundo está de acordo com esse C ou se alguém tem alguma outra opção. E aí? C? Todo mundo de C? Eu crio uma sequência de símbolos, ou seja, né, eu vou localizar através de um fluxo de caracteres quais são os símbolos que eu realmente quero entender e que são aceitos numa determinada linguagem. Não é isso? Tá? Então a resposta é a letra C. Durante a compilação de um código-fonte, a fase do compilador que é responsável por produzir uma sequência de tokens é a... Letra A, análise léxica. Né? Ou seja, a hora que eu vou identificar tokens é a hora que eu, de fato, estou fazendo um scan. Eu estou verificando, estou varrendo, né? Identificando. É o que você faz, olha só, análise léxica, para você poder lembrar, é o que você faz quando você está lendo um livro. Né? Um livro, ele nada mais é do que um fluxo, né, de caracteres. É um monte de caractere, caractere, espaço, caractere. Ou seja, o que você faz na hora que você está lendo um livro é uma análise léxica. Talvez você não faça a sintática e a semântica, principalmente se você estiver com sono. Né? Mas a análise léxica, certamente você faz. Né? Você tem uma frase, né? Então você vai lendo os caracteres, na hora que vem um espaço você identifica que você finalizou uma palavra, você monta aqueles caracteres, aquelas sílabas, que a gente aprende a fazer lá na pré-escola, né? E aí você forma as palavras, e aí você vai compondo aquelas palavras e tentando entender aquela frase. Então a análise léxica ela é natural pra gente, né? Eu vou varrendo os caracteres de um livro, de um texto, e assim eu vou montando as palavras que são comuns na minha linguagem, que são usadas na minha linguagem para eu entender o que está querendo ser dito naquele texto. Tem uma pergunta do pessoal de casa aqui para tentar explicar, diferenciar novamente a análise léxica e a análise sintática. Tá? Então, como eu falei agora, aproveitando esse gancho da questão que eu expliquei novamente aqui, né, a análise léxica é aquela em que eu vou ficar varrendo os caracteres, né, eu tenho um trecho de código, né, int a igual a 5, ponto e vírgula, if a diferente, sei lá, de 2, then qualquer coisa. Perfeito? Análise léxica. Leio o I. Ok. Leio o N. Ok. Leio o T. Opa, né? Espaço, isso aqui é um token válido na minha linguagem. São os tokens que vão compor as minhas expressões que eu vou verificar depois com a análise sintática.
Isso, né? Eu vou identificar tokens. Aí depois vem aqui, né, espaço, vem mais alguma coisa. Isso aqui eu tenho um token também, né? Ou seja, eu estou identificando uma variável e dando um valor a ela. Tá certo? Só que esse aqui não é, isso aqui faz parte da minha linguagem, permitir essas variações ali, esses endereçamentos, mas isso não são tokens específicos daquela linguagem. Mas a construção é, e vai ser verificada na próxima etapa. Então o que eu percebo aqui é que eu tenho um token da linguagem, eu tenho o identificador de uma variável, ou seja, o endereço dela na memória, né? E tenho o valor que eu quero colocar lá dentro. Perfeito? Depois eu continuo. if, abre parênteses, opa, mais um token válido nessa linguagem. Ok? E vou tentando identificar esses blocos. A composição desses tokens que pertencem a uma mesma instrução é o que a gente chama de bloco, né? Ou seja, if, then, else. Eu tenho um bloco aqui. Perfeito? Fala. Os anteriores, A igual a 5, não são considerados como tokens? São tokens, mas não são tokens da linguagem especificamente. São tokens que são variações que o usuário, que o desenvolvedor pode entrar, né? Que ele tem a liberdade de colocar um nome aqui, A, B, C, D, alfa, qualquer coisa ele pode botar ali, desde que respeite, né, a sintaxe e a semântica que vai ser verificada logo em seguida. Perfeito? Tá? Então essa é a análise léxica, é um scanner. Né? Já viu o scanner? Na hora que você bota lá uma folha e bota para escanear, ele varre do início ao fim e monta uma imagem no final. Certo? É o que esse cara faz, ele é muitas vezes referenciado como scanner. Né? É o componente do compilador que faz a verificação, né? A varredura dos caracteres identificando tokens. Quem é? É o scanner, o analisador léxico. Perfeito? O analisador sintático é o que vai vir depois aqui e vai falar assim, opa, peraí. Vamos supor que o programador tivesse feito assim, tivesse se confundido, né? Tava lá no sábado à noite, cansado, querendo dormir, né? Mas com um deadline lá marcando, martelando na cabeça dele. E aí ele pegou e fez isso aqui. Eu tenho tokens aqui, né? Tem um token, mas e aí? Essa sintaxe, ou seja, isso está respeitando a regra de construção de instruções daquela linguagem? Não. Por quê? Porque eu estou usando como identificador de uma variável um número, isso normalmente eu não posso na maior parte das linguagens, e estou atribuindo a ela uma letra, né, que eu até posso fazer em algumas linguagens, mas não, né, nessa sequência aqui, um número igual a uma letra. Eu estou invertendo as bolas. Mas na etapa de léxica, ele não vai criticar isso. Não vai identificar. Ele só vai separar os tokens. Token. Ele não vai verificar isso. Só vai identificar quem são os tokens. Quem são as palavras que estão compondo a minha frase. É o que ele vai fazer no analisador léxico. Se as palavras estão fazendo sentido, se estão na ordem correta, não é a conversa dele. Tá legal? Não é essa etapa. Tá ok? Aí ele passa para o analisador sintático, que aí sim vai fazer isso. Pô, essas palavras aqui, tudo bem, elas existem, são tokens que eu poderia usar, mas não nessa ordem, não com essa construção. Esse é o analisador sintático, é o que vai reclamar disso. É o que vai reclamar da falta dos seus parênteses, esqueci um parênteses, esqueci um ponto e vírgula, fechei o parênteses, esqueci o den, já fui direto para a instrução. Ele é que vai chiar isso. Tá faltando token aqui, tá faltando isso aqui ali, tá faltando isso aqui, certo? Os ponto e vírgula, parênteses da vida, são os tokens que ele vai identificar que estão faltando. Perfeito? Esse é o analisador sintático. E o analisador semântico é o que vai ver se as coisas que você fez, apesar de estarem sintaticamente, ou seja, seguindo à risca a regra daquela linguagem, fazem realmente sentido. Se eu não estou comparando banana com laranja, certo? Se eu estou, por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, ó, aqui a variável A, né, eu vou consertar aqui o erro sintático para o compilador chegar ali embaixo. Então A igual a 5. Aí eu faço B igual, né, crio aqui uma variável, né, uma variável B igual a mais true. Algumas linguagens me permitem fazer isso, né? Ou seja, eu tenho um verdadeiro somado com alguma coisa. Poderia ser uma expressão lógica, eu poderia converter isso numa expressão lógica. Mas em determinadas situações, em determinadas linguagens, isso aqui não é válido. Certo? Ou, por exemplo, eu fazer A mais... O A é um inteiro. Repara que eu declarei ele em cima um inteiro. A mais... Olá. Uma string. Que sentido poderia fazer isso? A não ser que essa linguagem tivesse uma instrução exatamente para me mandar concatenar alguma coisa a uma string, né? Concatenar o 5 a string. Aí poderia fazer sentido. Mas se isso aqui for uma operação aritmética entre um inteiro e uma string, isso não funcionaria. É uma operação que está trabalhando com tipos incompatíveis. Oi? Um inteiro com double. Um inteiro com double, né? Isso, se a arquitetura não me permitir. Tem arquiteturas que fazem um cast automático. A arquitetura não, compiladores.
né, a linguagem, né, em si, ela faz o cache automático, ou seja, ela pega, né, se você somou um inteiro com um float, né, um ponto flutuante, né, ela transforma aquele inteiro em ponto flutuante, soma os dois e gera um ponto flutuante no final, né, ou seja, um valor fracionário no final das contas. E aí depende da arquitetura, né, a gente não cabe a gente aqui dizer o que cada arquitetura, não, perdão, cada linguagem, não cabe a gente aqui dizer quais são as regras de semântica e sintaxe de cada linguagem. Cada linguagem vai ter a sua, perfeito? O que cabe a gente aqui é saber o que cada etapa dessa busca, perfeito? Tá? Ok. Então ali resposta, análise léxica, letra A. No contexto dos compiladores, os scanners são responsáveis por executar a... Letra A, análise léxica, não é isso? Acabei de falar que o scanner ele faz justamente isso, ele varre os caracteres tentando identificar o significado dos tokens, né? Ao realizar testes durante a elaboração de um compilador, um analista descobriu que havia no compilador um erro na checagem de tipos de variáveis e expressões, permitindo, por exemplo, a multiplicação entre dois tipos de dados que não poderia ocorrer. Em compiladores, a checagem de tipos de variáveis e expressões é uma função do semântico, não é isso? Tá? Estão vendo que cai exatamente como a gente está falando aqui? Né? Você pode se aprofundar, você pode pegar um livro de compiladores, estudar a fundo como é que implementa, como é que a máquina de estados que faz um compilador fazer toda essa verificação, você pode se aprofundar, mas o que normalmente cai está direcionado para o que a gente faz aqui, certo? Muito poucas vezes vai sair disso aí para algo mais profundo, perfeito? Tá? Então tudo aqui é direcionado, selecionado para a forma com que realmente cai. E vocês podem comprovar isso depois, né? Se ainda assim você, não acho que o Bruno está vendendo peixe, né, bem, mas na verdade, na prática não é isso. Como é que você pode comprovar isso? Depois que você estudar um assunto com a gente aqui, tá? Pega aí provas de concurso, pega aí os seus bancos de questões que você tem, manda filtrar por esse assunto, tá? Mas não manda filtrar só pelo que a gente estudou, não. Pega o assunto macro e manda pegar tudo que é questão que tem sobre aquele assunto. Você vai ver que 98% pelo menos das questões você vai conseguir fazer tendo visto o conteúdo em sala de aula. Perfeito? Ainda que você não tenha estudado tudo de forma aprofundada sobre aquele assunto. Nosso objetivo aqui não é virar especialista, né, em todas as disciplinas, é saber acertar as questões de cada uma delas. Esse é o objetivo. Tá? Então, a mente da gente, eu sempre falo para meus alunos, a mente da gente é um equipamento extremamente otimizado. Por quê? Ela joga fora tudo que você não usa. Então, você ficar enchendo a sua mente com coisas que você não vai aproveitar na hora da prova é simplesmente desperdício de tempo e espaço. Você vai deixar de guardar uma coisa importante para guardar uma que não é. Não que não seja importante para a ciência, para a tecnologia, né? Tudo é importante, mas não é importante para você atingir o seu objetivo. Então a gente tem que ser bem direcionado. Tá ok? Beleza? Dúvidas? Não? Ok. Então resposta ali, letra A.